Galera, aqui ó, e aceleração. Aceleração é uma grandeza que a gente tem que estar ligado, hein? Um monte de gente se confunde ó, quando vai fazer algum exercício que envolve aceleração. O que é aceleração? Aceleração é uma grandeza física que muda a velocidade do corpo, beleza? A gente vai ver mais tarde que ela é causada por uma força, né? Mas a princípio a gente pode entender assim, ó. A aceleração mede a rapidez com que muda a velocidade do corpo. Quanto mais rápido a velocidade mudar, maior a aceleração. Quanto mais devagarzinho a velocidade mudar, menor a aceleração. Mas olha, ó, tem que ter mudança na velocidade para que o corpo tenha aceleração. Zeca, quando que tem aceleração então? Ó, tem aceleração na verdade em 3 situações. A gente vai estudar 2 agora e uma mais tarde, beleza? Que é no movimento circular. As 2 que a gente vai estudar agora ó, são situações em que a velocidade aumenta e a velocidade diminui, certo? Essa aceleração que faz a velocidade aumentar e diminuir, ela tem um nome especial, ela é chamada de aceleração tangencial. Tangencial. Tudo bem, ó, que normalmente ela é chamada só de aceleração. É a aceleração normal. É a que faz a velocidade do corpo aumentar ou diminuir. Quando que o corpo tem essa aceleração? Quando o cara estiver, por exemplo, ó, num carro e for arrancar com o carro, fazer a velocidade aumentar, ou fizer a velocidade diminuir, está andando de carro, dá uma freada. Zeca, como é que eu vou saber quando que tem aceleração? Na verdade, a gente vai conversar depois, ó. Sempre que o corpo tem aceleração, a gente sente. Ó, a gente sente quando a velocidade do carro aumenta? Sente, né? Sente quando diminui? Sente. Quando está andando com velocidade constante em linha reta, sente o movimento do carro? Não sente. Beleza? Tu vê até, mas no teu corpo tu não sente. Só sente quando a velocidade aumenta e quando diminui. Ô Zeca, eu sinto também quando faz curva. Isso, a gente vai ver mais tarde que quando o carro faz curva, o corpo também tem aceleração. Quando a velocidade aumenta, diminui ou faz curva. Por enquanto a gente vai estudar só essa, ó. A aceleração que muda o valor da velocidade. A gente calcula assim, ó. A aceleração média vai ser a velocidade final menos a inicial dividido pelo tempo. Por exemplo, né? Se o corpo estava andando a 10 metros por segundo, beleza? E a velocidade dele passa para 20 metros por segundo em 2 segundos, a aceleração dele vai ser quanto, hein? Fácil, né? Ó, a aceleração vai ser a aceleração média. A velocidade variou quanto? De 10 até 20 variou 10. Em quanto tempo? 2 segundos. Então isso vai dar ó, uma aceleração média de 5 metros por segundo. Parei? Então isso vai dar uma aceleração média de 5 metros por segundo. Por segundo. Beleza? Velocidade em cima, unidade é metros por segundo. Tempo embaixo, unidade é segundo. Significa o seguinte, né? Que em média, ó, nessa situação, a velocidade aumenta 5 metros por segundo a cada segundo. Certo? Então a aceleração mede isso, ó, a rapidez com que a velocidade muda. Se a velocidade mudar rapidamente, a aceleração é grande. Se a velocidade mudar devagarzinho, a aceleração é pequena. Só para ver se entendeu, ó, fala para o Zé o seguinte. Imagina que eu tenho aqui 3 situações. O cara está com a sua Ferrari, beleza? E aumenta a velocidade de 0 para 100 km por hora em 10 segundos. E o cara está com o seu Fusca, o Fuqueta, andando a 100 km por hora, mete o pé no freio, opa, faltou uma hora aqui, né? E para em 5 segundos. Eu quero saber, ó, qual dos dois, Ferrari ou Fusca, teve a aceleração maior? Fácil, né? O Fusca. Os dois sofreram a mesma variação de velocidade, ó, os dois mudaram a velocidade 100. Só que o Fusca gastou menos tempo, então a velocidade dele mudou mais rápido. Beleza? Então a aceleração é isso, ó. Mede a rapidez com que a velocidade muda.
Quais que são as unidades de aceleração? Isso aqui é importante, hein? Saber isso aqui, ó, é metade do problema resolvido. As unidades. Galera, imagina que aparece uma revista assim, ó. Um carro possui a aceleração média de 10 km por hora por segundo. Certo? Primeiro, né? Isso daqui, ó, pode ser unidade de aceleração? Pode, né? É velocidade por tempo, ó, e velocidade por tempo é a aceleração. Ok? Sabe falar pro Zeca o que isso aqui significa? Sim? Significa que a cada segundo a velocidade muda quanto? Isso. 10 km por hora, em média. Quer dizer, ó, se o carro estiver parado e ele aumentar a velocidade sempre com a mesma rapidez, com essa, em 1 segundo a velocidade dele é quanto? Isso, 10. Em 2 segundos é quanto? 20. 3 segundos, 30. A cada segundo vai aumentando quanto? 10. No sistema internacional, que a gente já falou sobre ele, né? Sistema internacional, ou MKS, ó, as medidas têm que ser todas em metros, quilograma e segundo. Então a velocidade tem que ser em metro por segundo e o tempo tem que ser em segundo. Igual isso daqui, ó. A aceleração, então, ó, vai ter no sistema internacional de unidades a unidade de metro por segundo. Só que, ó, um detalhezinho. Fala uma coisa que puser. 20 dividido por 2 dividido por 2. Quanto que dá isso, hein? 20 por 2, 10. Dividido por 2 dá 5, né? Isso aqui é a mesma coisa que 20 dividido por 4? Sim ou não? Sim, né? 5. Então, 4, eu posso dizer que é 2 ao quadrado? Posso, né? 2 ao quadrado é 4. Então, dividir por 2, ó, é a mesma coisa que dividir por 2 ao quadrado. Dividir por S é a mesma coisa que dividir por S ao isso, quadrado. Então, no sistema internacional, ó, unidade de aceleração 5, metro por segundo ao quadrado. Cuidado, o cara tem que saber o que significa, hein? 5 metros por segundo ao quadrado significa que, pode até anotar aí, ó, a velocidade muda 5 metros por segundo a cada segundo. Tem uma aceleração que tu vai trabalhar bastante, ó, que é a aceleração da gravidade. Quando o corpo sobe e desce, ele também tem aceleração. E ela vale aproximadamente, ela ganha até uma letra especial, G. 10 metros por segundo ao quadrado. Mas, ó, é a aceleração, certo? A aceleração da gravidade. Isso aqui significa o quê, hein? Isso. 10 metros por segundo. Que quando o corpo sobe ou desce, ó, a velocidade dele muda 10 metros por segundo a cada segundo. Quando o corpo sobe, a velocidade dele aumenta ou diminui? Aumenta. Se aumentasse, o cara jogava o corpo para cima, ele tchau. Ele não para de subir? Para, né? Então é porque a velocidade na subida diminui e na descida aumenta. Na subida diminui quanto? Ó? 10 metros por segundo a cada segundo. E na descida aumenta quanto? 10 metros por segundo a cada segundo. Zeca, a aceleração é constante no movimento vertical? Sim. Mas a gente fala isso depois. Então, ó, isso significa o quê? Se o Zeca soltar essa caneta e falar para vocês que ela leva 2 segundos para chegar no chão, qual é a velocidade com que ela chega no chão? Fácil, né? A cada segundo aumenta 10, porque está caindo. 10, 20 metros por segundo. 7 segundos chega com velocidade de quanto? 9 segundos. Isso, beleza? A cada segundo a velocidade aumenta 10. E na subida, hein? Se o Zeca lançar uma caneta para cima com velocidade de 30 metros por segundo, ela sobe quantos segundos? Fácil, né? Na subida, a cada segundo a velocidade diminui 10. Vamos contar, era 30, né? Em 1 segundo fica 20. 2 segundos fica 10. 3 segundos, 0. Depois que ela para, desce. Então 30 sobe 3 segundos. E 70 sobe quanto? 7. E 80 sobe quanto? 8. Beleza? Cara, aqui, ó. Só para fechar a parte de aceleração, ó. Com relação à aceleração, o movimento pode ser classificado, ó, como acelerado ou retardado. Ó, o próprio nome já dá uma dica, né? Acelera quando a velocidade aumenta. Retarda quando a velocidade diminui. Beleza? Retardar significa ir diminuindo a velocidade do corpo. Cara, quando que o movimento é acelerado, então? Quando o valor da velocidade aumenta. Quando que é retardado? Quando o valor da velocidade diminui.
Lembra, não interessa o sinal, né? Positivo e negativo, ó, não importa. Interessa só o número. Se a velocidade passar de menos 10 para menos 20, opa, acelerou, a velocidade aumentou. Se passar de menos 10 para menos 5, retardou, a velocidade diminuiu. Certo? Quando que o movimento é acelerado e quando que é retardado? Tem uma dicasinha para a gente entender. Na verdade, ó, eu falei para vocês, e disse que ia explicar depois, que o que causa a aceleração é uma força, né? Força é o que causa a aceleração. E tem aluno que tem dificuldade em desenhar isso daqui, ó. O vetor aceleração. Para onde que a aceleração aponta. Beleza? Mas é tranquilo, ó. Se é uma força que causa uma aceleração, a aceleração sempre aponta no mesmo sentido da força. Quer dizer, ó, se eu empurrar o corpo para a direita, ele vai ter uma aceleração para a direita. Claro que se essa força for a resultante, a gente fala disso mais tarde. Faz de conta que a minha força é a única que atua no corpo. Se eu empurrar ele para a esquerda, ele vai ter uma aceleração para a esquerda. A força da gravidade é para baixo, né? Então ela causa uma aceleração da gravidade para baixo. Então olha só, né? Qual é a condição para aumentar a velocidade de um corpo que vai para a direita? Empurrar ele para onde? Boa, para a direita, né? Se eu empurrar ele para a direita, eu vou causar nele uma aceleração para a direita. Se para a direita eu escolher positivo, a minha velocidade é positiva, porque ele vai para a direita, então a aceleração é positiva. Beleza? E para aumentar a velocidade de um corpo que vai para a esquerda, eu tenho que empurrar ele para onde? Óbvio, né? Para a esquerda. Então eu vou ter que causar nele uma aceleração para a esquerda. Se para a direita é positivo, a aceleração desse corpo vai ser negativa. E se eu quero diminuir a velocidade, esse movimento é retardado. Ele está indo para a direita, beleza? E eu quero diminuir a velocidade dele. Eu empurro ele para onde? Empurro ele para a esquerda. Certo? Então eu causo nele uma aceleração para a esquerda. Zeca, por que está rindo? Porque minha filhinha de 8 anos respondeu. Então, ó, vocês têm que saber, né? Ó, se liga. Empurro ele para a esquerda. Tudo bem? Se eu vou empurrar ele para a esquerda, ó, se a aceleração do corpo é para a esquerda, para a direita eu escolhi positivo. Então essa aceleração é negativa. Beleza? E o corpo está indo para a esquerda. Eu quero retardar o movimento dele. Eu quero diminuir a velocidade. Eu empurro ele para onde? Para a direita. Então eu causo nele uma aceleração para a direita. Se para a direita é positiva, essa aceleração é positiva. Então olha só algumas afirmações. Fala para o Zeca se é verdade ou mentira. Sempre que a aceleração é positiva, a velocidade do corpo aumenta. Verdade isso? É errado, né? Aqui a aceleração é positiva, mas a velocidade está diminuindo. Sempre que a aceleração é negativa, a velocidade diminui. Certo ou errado isso? É errado, né? Aqui a aceleração é negativa, mas a velocidade está aumentando. Mas como é que eu vou saber? Tem uma dica, um macete. Ó, a velocidade aumenta quando a aceleração ajuda. Para ela ajudar, ela tem que ter o mesmo sentido da velocidade. Ó. Mesmo sentido significa ter o mesmo sinal. Então, sempre que velocidade e aceleração tiverem sinais iguais, o movimento é acelerado. Sempre que tiverem sinais diferentes, o movimento é retardado. Tudo bem? Sinais iguais, movimento acelerado. Sinais diferentes, movimento retardado. Então, uma aceleração de menos 2 metros por segundo ao quadrado significa que a velocidade está aumentando ou diminuindo 2 metros por segundo a cada segundo? Isso depende do sinal da velocidade. Se a velocidade do corpo inicial for menos 10 metros por segundo, sinais iguais, a velocidade vai estar aumentando a cada segundo 2. Então, se era menos 10, passa para menos 12, menos 14, menos 16. Beleza? E aí por diante. Ok? Entendeu como que é acelerado e retardado? Vamos lá então. Galera, aqui ó, com relação à aceleração, o primeiro movimento que a gente vai estudar é esse daqui, ó. Movimento retilíneo uniforme. É um movimento que não tem aceleração de nenhuma espécie. Então é um movimento ó, em que a velocidade não muda. Beleza? A gente vai ver mais tarde ó, que é um movimento que equivale ao repouso. Porque ó, a força resultante sobre o corpo para que ele esteja em movimento retilíneo uniforme é zero. Não precisa agir nenhuma força para que o corpo se movimente com velocidade constante. Como também não precisa agir nenhuma força para que ele esteja em repouso. Claro, se a velocidade é constante, né, ela não muda nem o valor, nem a direção, nem o sentido.
beleza? A velocidade é sempre constante. Significa o seguinte, ó. Primeiro, movimento retilíneo, o corpo tem que andar em linha reta. A velocidade, a gente vai ver mais tarde, não pode mudar a direção. E esse uniforme aqui é exatamente isso, ó, falando do valor da velocidade que é constante. O valor não muda. Se no primeiro segundo ele andar 2 metros, no próximo ele tem que andar 2 metros, 2 metros, 2 metros. Ele anda 2 metros a cada segundo. Por exemplo, aqui, ó. Montei aquele eixo que a gente já conhece, né? E botei uma bolinha aqui na posição 10, no tempo 0. E apressada, né? Volta. Ó, beleza? No tempo 0 ela está na posição 10. No tempo 1 na posição 20, 2, 30, 3, 40, 50 e 60. Beleza? A cada segundo que passa, ó, ela ocupa uma nova posição. Tudo bem? Percebe que no primeiro segundo ela andou 10 metros. No próximo ela anda 10, mais 10, mais 10, mais 10. Então essa bolinha aqui, ó, tem uma velocidade constante de quanto? Fácil, né? 10 metros por segundo. Certo? Galera, qual é a posição inicial dessa bolinha? A gente já sabe isso, né? A posição inicial é sempre a posição no tempo 0. Quanto que vale a posição inicial dela? 10 metros. Certo? Essa velocidade aqui é positiva ou negativa? Sabe isso também? Positiva, né? Porque a bolinha está se movimentando no sentido positivo da trajetória. Então ela é positiva. Ok? A pergunta que eu quero saber, fazer é o seguinte. Se eu te desse só esses dois valores, você poderia determinar a posição da bolinha em qualquer tempo? Por exemplo, no tempo 3. Como é que a gente poderia calcular? Fácil, Zeca. Multiplica a velocidade pelo tempo e soma com a posição inicial. Não é isso? 3 vezes 10, 30. Mais 10, 40. 4 vezes 10, 40. Mais 10, 50. No tempo 8, hein? Qual que seria a posição dessa bola? Sem ir um por um. No 8, ó, 10 vezes 8, 80. Ela anda 80 metros. Saiu do 10, 10 mais 80, 90 metros. Né? Então a gente pode montar uma equação aqui, ó, para determinar a posição. Posição é x da bolinha. Como é que é mesmo? É só pegar a posição inicial, né, e somar com a velocidade vezes o tempo. Certo? Mais tarde a gente vai ter uma aula especial sobre gráficos. Eu vou falar para vocês o seguinte, ó, agora não precisa se preocupar com isso, que a equação da posição da bolinha em função do tempo, isso aqui é chamada de função horária da posição. E posição a gente chama de x. De repente o teu professor chama de s. Mesma coisa. Ou d. Mesma coisa, tá ok? É a posição. É uma função do primeiro grau. Que nem aquelas de matemática, lembra? E se a gente fosse fazer um gráfico da posição pelo tempo, ó, lembra aqueles gráficos de matemática y por x? Eu fiz um parecido, ó, só que ele me fornece a posição em cada instante, né? Onde o corpo está no tempo 0, onde que ele está no tempo 1, onde que ele está no tempo 2, tempo 3. Por exemplo, ó, no tempo 0 ele está na posição 10. Então aqui no tempo 0, esse aqui é o eixo do tempo, ó, ele vai estar no eixo da posição, na posição 10. Meu gráfico começa daqui, né? Você já sabe, né? Cada ponto no gráfico sempre é um par, no mínimo, né? Quando eu tenho só dois eixos, sempre um valor do eixo vertical e um valor do eixo horizontal, certo? Se a gente for fazer os pontos ali, ó, então tempo 0, posição 10. Tempo 1, ó, tempo 1, posição 20, então vou encontrar o 20 com 1 aqui, ó. Tempo 2, posição 30, 3, 40, 4, 50, 5, 60. Beleza? Ó, cada ponto, ó, vai ter um valor no eixo da posição e um valor no eixo do tempo. Ô Zeca, qual é a posição do tempo 3? Podemos olhar o gráfico aqui, ó. Tempo 3, essa bolinha aqui. Tempo 3, posição 40. Beleza? Se a gente ligar essas bolinhas, vai dar uma reta, né? Por que deu uma reta? Isso, o cara que é fé de matemática já sabe, né? Que a função horária da posição do MRU, ó, é a função do primeiro grau. Então, posição por tempo tem que dar uma reta. Mas, ó, se você está
no primeiro ano ou no nono ano, fica tranquilo, deixa isso aqui ó, de lado. Vamos nos preocupar só com a formulazinha. Ó. Posição final é igual à posição inicial, mais velocidade vezes tempo. Se eu quero determinar a posição final, ó, basta multiplicar a velocidade pelo tempo e somar com a posição inicial. Ok? Só essa equação que interessa para a gente agora. Vamos fazer alguns exercícios com ela? Vamos lá.